Vamos abrir as nossas Bíblias, então, irmãos, no Evangelho de Lucas, assim como estamos sentados, reverentemente sentados. Lucas 8. Lucas 8, a partir do verso 42 até o 48. Vamos começar lá de cima do 40, porque é uma história, um episódio que acontece dentro de outro evento. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, e logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz. Amém. Que o Senhor nos abençoe com a leitura desse lindo texto. Pai, dá-nos a tua iluminação do teu Espírito, para entendermos a tua palavra, ouvirmos a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse episódio acontece ali na Galiléia, em Cafarnaum. Jesus está pregando, ele atravessa, ele vem da terra dos Gadarenos, e ele vai chegando no outro lado do mar, da Galiléia, em Cafarnaum, próximo de Tiberíades, e logo quem vem ao encontro dele? O chefe da sinagoga, Jairo. Isso aí já é curioso também, porque há um tempo atrás, Jesus tinha sido expulso da sinagoga, porque ele curou e era sábado, e o chefe da sinagoga e os demais disseram: olha, querem ser curados? Venham no outro dia da semana, hoje é sábado. A lei estava acima das dores das pessoas que estavam sofrendo, e Jesus é expulso dali. E ele vai lá para a terra dos Gadarenos, lá para o território de Decápolis, Tiro e Sidom, aquela região que Alexandre o Grande tinha, as 10 cidades, tinha colocado esse nome, Decápolis, né, das 10 cidades, e ele tinha estabelecido ali um front do seu exército. Mas era uma terra esquecida, fora dos arraiais judaicos. Uma terra onde a criação de porcos era uma coisa natural. O judeu tinha pavor de ir naquele lugar. O judeu evitava, ainda bem que era distante, porque tinha que atravessar o mar da Galiléia, então o mar fazia uma boa separação daqueles que aos olhos dos judeus não prestavam. Ele não conseguiu evitar os samaritanos, porque era um caminho da Judéia para a Galiléia. Mas pelo menos os gadarenos, aquele pessoal de lá, os gadarenos, gerazenos, fiquem longe. E é lá que Jesus vai. Jesus passa na terra daqueles que são excluídos, amaldiçoados. Ele vê gente lá e vai lá libertar um gadareno, liberta uma legião de demônios de um homem, volta, é expulso também de lá. E em Marcos capítulo 7, passado um tempo, ele volta para lá e uma mulher cirofenícia o encontra. Ele entra numa casa e queria que ninguém soubesse, no entanto não pôde ocultar-se. Jesus é assim, ele foi expulso de um lugar, daqui a pouco ele volta lá. Se ele fosse evangélico, ele ia dizer: nunca mais ponho o meu pé lá. Ainda bem que Jesus não é evangélico, né? Jesus é Jesus, né? O Pedro, quando vai andando sobre as águas, de repente começa a fazer conta, né? Não é possível, a física não sustenta isso, eu estou em pé, a água não tem solidez suficiente, é impossível isso aqui estar acontecendo, e começa a afundar. Jesus falou: vem, ele vem andando. Afunda, quando começa a tentar explicar o milagre, afunda. Diz o texto que ele diz: salva-me, Senhor, socorre-me, Senhor. E o texto diz que Jesus imediatamente estendeu-lhe o braço e o puxou para cima.
O Pedro estava duvidando da palavra de Deus, do efeito do milagre. Jesus mandou vir, ele veio. E aí Jesus está esperando, os dois vão se encontrar. E o Pedro fica fazendo racionalidades do milagre, tentando explicar, e afunda. Pede socorro, Jesus puxa imediatamente. Gosto dessa palavra, imediatamente. Porque também, se ele fosse evangélico, ele ia dizer, duvidou, bebe um pouco d'água aí. Não, deixa ele beber água aí, deixa para aprender. Mas graças a Deus, Jesus não é evangélico. Jesus é o Evangelho. Ele é Jesus. E ele volta aqui. O chefe da sinagoga vem correndo, a primeira pessoa que vai encontrar com ele, quando ele volta da terra dos Gadarenos, tinha sido expulso, volta. Quem aparece? Senhor, por favor, vá na minha casa. Eu tenho uma filha de 12 anos, está morrendo, está doente e está morrendo, é grave. E Jesus, diz o texto, simplesmente, Jesus foi com ele. É porque é Jesus mesmo, né? Se fosse outro, ia dizer o quê? Você me expulsou da sua igreja, da sua sinagoga, agora pede para eu ir na sua casa? Não, vá, se vire. Agora que eu não vou nunca mais pôr o pé lá. Santamente, parecia aquela falsa santidade, né? Me expulsou, agora se vire sozinho. Mas Jesus é Jesus. Jesus é o Evangelho. E ele simplesmente vai com ele. E vai. No meio do caminho aparece uma mulher que havia sofrido há 12 anos. Olha, o tempo de vida que a filha do Jairo tinha, de 12 anos, essa mulher vinha morrendo. A menina tinha 12 anos de vida. Essa mulher estava morrendo há 12 anos. Há 12 anos ela sofria de uma hemorragia. Talvez uma menstruação crônica, alguma hemorragia, e que tinha gasto tudo com os médicos. Essa mulher procurou tudo, médicos, charlatães, e ninguém resolveu nada. E culturalmente em Israel, esse sangramento era considerado imundícia. A mulher tinha que ficar isolada, ninguém podia chegar perto, era quase uma amaldiçoada. Imagine uma mulher sendo tratada assim, não uma vez por mês, mas há 12 anos direto. Há 12 anos essa mulher perdia vida, sangue é vida. Fisicamente ela perdia vida. E emocionalmente, psicologicamente também. Essa mulher vinha morrendo há 12 anos. Imagine 12 anos sentindo-se impura, considerada impura, rejeitada, desprezada, sendo evitada, não pode participar de nada, ir a lugar nenhum. Você, quando chega, estraga tudo. Então fique longe de nós. Há 12 anos sendo achatada na sua existência, assim, era a condição dessa mulher. E Jesus está indo para a casa do Jairo. Ela olhou a multidão, e ela não podia chegar perto de ninguém. Imagine no meio da multidão. Ela falou assim, não tem jeito, eu já gastei tudo com médicos, com quem sabia, com quem não sabia, eu não tenho mais nada, mas eu sei quem ele é. Se eu tocar na ponta da roupa dele, eu vou ficar curada. E ela vem se esgueirando pela multidão, ela enfrenta todo desprezo, toda rejeição, ela encara no misto de desespero e de fé, ela vem e toca. E diz o texto que imediatamente ela ficou curada. Tocou, veio por detrás de Jesus, tocou na borda da capa dele, na orla das suas vestes, e logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou, quem me tocou? Interessante é isso, é Jesus perguntar, quem me tocou? Imagine o constrangimento, ela vem escondida, ela vem por trás, vem pelas costas dele. E é abençoada, ele vira de frente. Não tem nada que possa pegar Deus distraído. Deus não tem costas. Nada pode pegar, dar um susto em Deus. Ela vem por trás, toca nele, ele vira de frente para abençoá-la. Ele já devia estar vendo essa mulher vir, porque ele sabe. E quando Jesus pergunta alguma coisa, não é para saber, é porque ele precisa que você fale, que você declare. O Salmo 139, verso 4 diz, ainda a palavra não me chegou à boca, a língua tu já conheces toda, Senhor. Quando eu oro, eu não conto novidade para Deus, porque Ele já sabe tudo. Antes de eu começar a orar, Ele já sabe.
Eu não dou sustos em Deus. Eu não pego Deus desprevenido. Deus não tem costas. Deus não é um ser distraído. Não tem essa possibilidade em Deus. Lá em João capítulo 6, na multiplicação dos pães, capítulo 6, verso 6, ele fala com Filipe, né? Onde compraremos pães para alimentar essa multidão? E o Filipe olhou, 5.000 homens, fora mulher e criança, nem que tivesse 200 denários aqui. Se nós tivéssemos tanto dinheiro para comprar tantos pães, não haveria uma padaria com tamanha produção de pão. Então são dois problemas, nós não temos onde comprar e nem o dinheiro para isso. E diz o texto, João 6,6, mas Jesus perguntou-lhe para o experimentar, para o testar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Quando ele pergunta, não é para saber, é porque ele já sabe. Ele quer nos ouvir, ele quer que a gente ponha para fora. Quando eu oro, eu não conto novidade para Deus. Deus não precisa da minha oração para saber. Lá no Sermão do Monte, no final, capítulo 6, verso 32, fala assim, o vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de todas essas coisas. Lá em Lucas 24, os discípulos no caminho de Emaús vão conversando, Jesus fica do lado deles e eles não reconhecem que é Jesus ressuscitado. E Jesus pergunta, o que é que vocês estão conversando pelo caminho aí tão preocupados? E eles dizem, será que você é o único que mora em Jerusalém e não sabe as últimas notícias? E Jesus pergunta, quais? O que vocês chamam de últimas notícias? Eles dão um relato do sofrimento e morte de Jesus. Jesus Nazareno, varão poderoso em obras e palavras, e como ele foi traído, entregue às nossas autoridades, sacerdotes e às autoridades romanas, e como o massacraram, judiaram dele e o mataram, e esse já é o terceiro dia. Quer dizer, o sonho acabou. Jesus falou, é isso que vocês chamam de últimas notícias? Mas também ele não disse, estando com vocês, que tudo isso ia acontecer, começando por Moisés, os profetas, explicou todo o plano? Vocês são tardos de coração para crer, nécios. E depois eles reconhecem Jesus e confessam que o coração ardia. Jesus pergunta só para a gente falar, quando eu oro, eu não conto novidade para Deus, porque Deus não precisa da minha oração para saber, mas eu preciso orar, porque a oração é o respiradouro da alma. Quando eu falo, eu crio esse elo de ligação, esse canal de ligação. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Quando eu oro, eu falo com Deus. A alma respira. E Jesus exercita a oração, ele incentiva, ele diz, o que é? Diga, fala com a sua boca. Fala com a sua boca. Ele sabe. Quando ele diz, quem me tocou? Ele sabia. Lá em João capítulo 5, diz que ele entra num tanque de Betesda. Naquela cidade, Betesda, tem um tanque. Tinha uma crendice que quando o anjo tocasse na água, o primeiro que caísse na água ficava curado. E Jesus entrou passando pela multidão e estava ali um homem paralítico há 38 anos. Jesus, aproximando-se dele, sabendo que ele estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Ele sabe que o homem está assim, sabe que está assim há muito tempo, mas ele pergunta, queres ser curado? Ele incentiva a oração, ele diz, fale, põe para fora, diga com a sua boca, ore, eu já sei, mas ora, fala comigo, abre o canal de comunicação. E ele vira e diz, quem me tocou? Minha mãe gostava muito desse texto, porque foi esse texto que minha mãe se converteu. Em 1958, reverendo Tiago Rocha, está aí, vivo e pregando o evangelho. Poeta, presbiteriano, reverendo Tiago pregando lá em Bangu. Ele pregou sexta, sábado e domingo. Sexta, casa cheia. Sábado, casa cheia, muitos visitantes de outras igrejas. Domingo de manhã, a prata da casa, mas a casa estava cheia. Domingo à noite, só o pessoal da igreja, a prata da casa, mas quem foi de manhã já não ia à noite, a igreja vazia. Mais para o lado de vazia. Ele prega, faz apelo. Nos outros dias, multidão indo à frente. Na última noite, uma mulher foi à frente. Uma mulher grávida. Para um evangelista, só uma pessoa no final do evento, e era minha mãe, grávida. E eu que estava na barriga. Eu fui à frente 2 vezes, né? Fui na barriga dela, depois fui sozinho.
Deus sabe. Ela se converteu, era do candomblé, se converteu e criou os filhos na igreja. Mas olha como interessante isso. Deus sabe. Naquela noite, aquela mulher não sabia, nem o pregador não sabia, mas Deus já havia determinado na sua soberania que aquele menino, aquele neném na barriga, ia ser pastor igual o pregador, e que aquele pastor ia ser pastor do filho do pregador. Muitos anos depois eu fui pastor do Tiago Rocha Filho, na igreja presbiteriana do Pechincha. Eu falei, puxa vida, como o reverendo Tiago ia saber disso? E eu, numa comemoração lá no Pechincha, chamei o reverendo Tiago para pregar, minha mãe, eu e o Tiaguinho. Eu falei, o pregador, a mulher, o bebê e o filho do pregador. Deus sabe. Ele sabe para frente, Ele sabe para trás, Ele sabe tudo, Ele dirige a história. E Ele pergunta, quem me tocou? Agora interessante isso aqui, o caminho do milagre. Quando Ele pergunta, quem me tocou? A primeira reação, o que é que esse texto ensina? Que nós precisamos assumir o grupo certo, se nós queremos ver esse milagre acontecer. O primeiro grupo, diz o texto, como todos negassem, Pedro disse. Então o primeiro grupo é, não fui eu não toquei. Eu não fui embora, estivesse esbarrando em Jesus de todo jeito, a multidão apertava ele. Tem um grupo do não fui eu, grupo desses que não querem compromisso. O grupo desses que não querem compromisso nunca vão ver milagre. Eu já conversei com pessoas que dizem assim, olha rapaz, o dia que eu vir um milagre, eu vou crer. Eu falei, não, você inverteu. Você tem que primeiro crer para ver o milagre. Esses sinais seguirão aos que creem. Não é os que creem seguindo os sinais. Eu vou lá, vai ter isso lá, vou lá, vai ter isso lá, vou lá. Não, siga, creia. E os milagres seguirão você. Por que eu não vejo milagre? Por isso que você não crê. Então é o grupo que não quer compromisso. Eu gosto muito da igreja, acho que é a religião certa, mas não me chamem para nada. Não quero me envolver, não me envolvam nisso. É o grupo do todos se negam. Mas tem um outro grupo. Como todos se negassem, Pedro disse, mestre, é a multidão que rodeia e aperta. É o outro grupo oposto, é o grupo de que todo mundo toca, todo mundo aperta, é o oba-oba, é o lufa-lufa, é o movimento, é o grupo que vive de eventos, vive de multidão, vive de eventos, toca. Aliás, o que mais tem nesses eventos aí não é nem evangelho, é um marketing no nome de Jesus. Vale tudo em nome de Jesus. Faz um movimento e bota uma placa Jesus, faz tudo que a pessoa tem de criatividade. Não tem evangelho, mas no final a estratégia leva a assinatura de Jesus. É um marketing no nome de Jesus. É autoajuda, é coach. Eu não tenho nada contra isso, mas tem um lugar para isso acontecer. No púlpito, na igreja, na evangelização, o que tem que reinar é a pregação do evangelho e o nome de Jesus. É o compromisso com a palavra, oba-oba, lufa-lufa, multidão, evento, todo mundo te aperta, esse pessoal não vê milagre, porque está só ali, está só no oba-oba, não tem um compromisso, um toque pessoal. Então o primeiro grupo é, não conte comigo, não fui eu. O segundo grupo é, oba, onde é que tem evento? Eu vou. E o terceiro grupo é o menor de todos, só tinha um, a mulher. Diz o texto, vendo a mulher que não podia passar despercebida, verso 47, não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo, o motivo porque havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse, filha, a sua fé salvou você, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Olha que bonito, o texto começa com certa mulher. Enquanto caminhava, as multidões o apertavam, verso 43 diz, certa mulher, e o texto termina no verso 48. Então Jesus lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Era certa mulher, de repente se torna filha.
Essa intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, para aqueles que têm coração quebrantado. De certa mulher passou a filha. Então, o que esse texto ensina para mim e para você? Em primeiro lugar, quem toca em Jesus e vê o milagre tem que ter essa firmeza, crer que Ele é Deus, que Ele opera milagre. Vencer os obstáculos emocionais, psicológicos, rejeição, saber que Ele é a solução. Ir a Ele. Quem tem pressa vai a Jesus. Quem não tem pressa vai num monte de lugar primeiro, mas quem tem pressa de resolver vai a Jesus. Objetividade. Temor a Deus, saber que Ele faz milagre e objetividade. Eu vou a Ele. Em terceiro lugar, assumir o grupo certo. Nem é o grupo dos que não querem nada, nem é o grupo de quem quer tudo, mas o grupo de quem tem propósito, que toca em Jesus com objetividade, com compromisso. Essa gente que faz esse caminho deixa de ser criatura, deixa de ser certa pessoa e se torna filho, filha. O relacionamento é outro, em nome de Jesus. A palavra de Deus é a presença de Jesus quebranta. Eu me lembro, lá em Israel, uma vez eu morava num chalé, e o administrador, seu Natan, disse assim: eu quero ensinar você uma coisa que tem na sua Bíblia, que é o Novo Testamento, ele chama de nossa Bíblia. A parábola do joio e do trigo. Aí tinha crescido o joio e o trigo, ele falou: ó, aqui tem o joio e aqui tem o trigo. Pegou os dois para mim. Qual é a diferença? É igualzinho. Eu falei: não sei. Ele falou: abre. Eu abri o trigo, tem aquela tipo uma espinha de peixe cheia de bolinha, você debulha assim, joga fora, tem lá, conteúdo. Você abre o joio, é uma cápsula de ar, não tem nada dentro, só aquela flor. Eu falei: então é fácil, é só abrir, o que tiver conteúdo é trigo. Ele disse: são milhares, você vai abrir um por um? Aí você fala: puxa, mancada, né? Como é que faz? Ele disse: 5 horas da tarde, vou trazer você aqui. Às 17 horas você pode acertar o relógio pelo vento. Vem o vento do deserto em direção ao mar e passa por aquela plantação de trigo. É um vento muito forte e ficam os agricultores com umas roçadeiras enormes, umas elétricas, um motor nas costas, aquela roçadeira longa. Eles ficam lá no meio, com boa distância um do outro. Quando aquele vento sopra, você tem que ficar de costa para ele, porque vem muita areia junto e bate, né? Se você ficar de frente, entra nos olhos. Aquele vento quente, quando ele sopra na plantação do trigo, como o trigo tem conteúdo, é pesado, o trigo baixa. O joio, como ele só tem uma semente lá no caule, a flor é vazia, ele fica ereto, o caule mantém ele em pé. E aí, quando o vento sopra e o trigo baixa, o que tiver em pé passa a roçadeira. Eu aprendi ali. Ele falou: é assim, o vento sopra onde quer, não diz a sua Bíblia? Esse é o vento que separa. Assim é a pregação do Evangelho. Você prega a palavra. Quem é trigo fala: Senhor, isso é comigo. Quem é joio fala: não falou nada comigo, não tem nada a ver com isso aí. Passa a roçadeira. Essa mulher foi aquela que disse à vista de todos: Senhor, fui eu que te toquei. Eu toquei. Quem te tocou fui eu. E eu fiquei curada imediatamente. Eu era essa pessoa rejeitada, eu era essa pessoa cheia de complexos, cheia de tiques, eu era essa pessoa cheia de bloqueios. E eu te toquei e parei de morrer. A vida nasceu em mim. Aquilo que estava me roubando vida estancou. Hoje eu sou uma nova criatura. Hoje eu posso olhar para a vida com um sorriso. Eu acho que agora ela podia ler 1 Tessalonicenses 5,16, né? Regozijai-vos no Senhor. Fiquem alegres, foi o texto que o pastor leu aqui. A vida chegou, a morte foi estancada. Crer que o Senhor é o que pode fazer milagre. Ir a Ele com objetividade. Saber que Ele olha para você e diz: fale com a sua boca. O que é que está precisando? Do que é que nós estamos falando? Eu sei que você precisa, você sabe. Ora, abre a sua boca e fale comigo. E aí, quem faz esse caminho, deixa de ser certa pessoa e passa a ser certa mulher, certo homem, passa a ser filho, filha. O relacionamento é outro. Hoje eu vim aqui
para dizer para você: eu não sei o que tem roubado a sua alegria, eu não sei o que tem roubado vida nessa sua caminhada, que tipo de traumas complexos, dores, memórias amargas, que foi que não deu certo, e hoje vaza por ali a tua alegria, tua vida, aquilo que você investe, daqui a pouco some, você não sabe, aquilo ali está me roubando energia, está me roubando força, sonhos, aquilo ali está me impedindo de realizar tanta coisa, parece que tudo vai por aquele ralo, e talvez alguma coisa que você ame muito, um ser, uma pessoa, um relacionamento, uma situação, e que por ali, que a tua vida está se esvaindo. Hoje, tem o nome que tiver essa hemorragia, hoje, o Senhor quer estancar. Você tem humildade suficiente para levantar e tocar na veste de Jesus pela fé e dizer: sou eu, Senhor, eu preciso desse milagre. Isso está roubando o meu coração, minha alma está sangrando, minha vida está se esvaindo por causa disso. Mas eu preciso que tu estanques. Eu sei que só tu podes, em nome de Jesus.